Fala, galerinha do 6º ano, professora Patrícia Aline, professora de gramática, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar dos tempos verbais no modo indicativo. Modo indicativo, ele indica um fato certo, tá? Expressa certeza absoluta, apresentando o fato de uma maneira real, certa e positiva. O que acontece? O verbo, quando está no modo indicativo, indica que aquela ação vai realmente acontecer. Ok? Exemplos. Ele canta no teatro hoje à noite. Então, eu estou afirmando que ele vai cantar no teatro hoje à noite. Ele come frutas. Eu estou afirmando que ele come frutas. Tá bom? Quais são os tempos verbais no modo indicativo? Nós temos o presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Presente indica que os fatos acontecem no instante da fala, ou seja, o fato está acontecendo no momento que eu estou falando. Nós falamos francês fluentemente, ok? Coloquei aqui para vocês a conjugação de um verbo terminado em ar, né, que está na primeira conjugação, de um verbo terminado em er e de um verbo terminado em ir. Terminado em er vai estar na segunda conjugação e terminado em ir na terceira. Como que vai ficar esse verbo conjugado no presente do indicativo, tá? Na verdade, esses verbos, né? Esses 3 verbos. O amar, no presente do indicativo, vai ficar eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. O vender, eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Partir, vai ficar eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partir e eles partem. Tá? Então, aí está a conjugação do presente no modo indicativo do verbo amar, vender e partir, ok? Pretérito imperfeito. Expressa fatos ou acontecimentos que não foram concluídos no momento em que estavam sendo observados. Então, aquela ação não foi concluída no momento que a pessoa estava falando, tá? Ela foi realizada no passado, mas não foi concluída. Coloquei aqui para vocês a conjugação desses 3 mesmos verbos, tá? No pretérito imperfeito. Então, como é que fica no pretérito imperfeito no modo indicativo? Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam, tá? Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendias e eles vendiam. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partias e eles partiam. Agora, pretérito perfeito. Expressam fatos conclusos, completamente acabados. Ou seja, aquela ação aconteceu no passado e ela foi totalmente concluída. Daniel pintou a casa na tarde de ontem. Então, a ação de pintar foi concluída ontem, tá? Como é que ficam esses 3 verbos no pretérito imperfeito do indicativo? Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Eu vendi, tu vendestes, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Pretérito mais que perfeito expressa fatos concluídos, mas que aconteceram antes de outros fatos concluídos. Ou seja, ele foi concluído, mas aconteceram antes de outros fatos concluídos. Tá? Como assim? Gabriel já acordava quando o despertador tocou. Então, ele acordou antes do despertador tocar. Vamos aos exemplos de verbos conjugados no pretérito mais que perfeito. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis e eles amaram. Eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderamos, vós vendereis e eles venderam. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram, tá?
Futuro. No caso do indicativo, expressa fatos que aconteceram depois do momento da fala ou um fato futuro mais ligado a um outro no passado. No caso, o futuro, os verbos, as ações vão acontecer, tá? Ele se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos ver cada um deles? Futuro do presente expressa fatos que acontecem após o momento da fala. Daniel pintará o restante da casa ao amanhecer. Então, essa ação vai logo acontecer, tá? Logo assim que amanhecer, ele vai pintar a casa. Como que fica o futuro do presente? Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis, eles partirão. E agora o futuro do pretérito. Indica um fato futuro, mais relacionado a um outro no passado. Então, o futuro do pretérito sempre vai estar relacionado a um fato do passado. Como assim? Daniel pintará a casa toda se a tinta não tivesse acabado. Daniel pintaria a casa toda se a tinta não tivesse acabado. Então, ele conseguiria concluir aquele fato, a ação de pintar, se a tinta não tivesse acabado, tá? Como que fica esses verbos aí no futuro do pretérito? Eu amaria, tu amarias, ele ou elas amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Eu venderia, tu venderias, ele ou ela venderia, vós venderíamos, vós vendereis, eles venderiam. Eu partiria, tu partirias, ele ou ela partiria, nós partiríamos, vós partireis, ou eles ou elas partiram. Assim nós finalizamos os modos, tá? Os tempos no modo indicativo, ok? Qualquer dúvida, vocês podem tirar no decorrer das nossas aulas online. Fiquem com Deus, grande abraço.